conforto e não vão conseguir fazer o mínimo. É aquela história que hoje é clichê. Tempos difíceis geram pessoas fortes. Pessoas fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram pessoas fracas. E pessoas fracas geram tempos difíceis. E o ciclo se repete. Que geração que a gente está? Eu acho que a gente está numa geração muito curiosa, sabe, Monark? Porque nunca a gente teve tanto acesso à informação e tanto história digital. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma foto do meu avô, pai da minha mãe. Eu tenho uma foto do meu avô, pai do meu pai. Quando eu for avô dos filhos das minhas filhas... Milhões de fotos, milhões de vídeos. Minha filha vai poder falar assim, olha, quer ver seu avô aqui? Ele estava ensinando isso que você quer saber, se o meu neto quiser fazer musculação. Né? Ó, ele estava ensinando aqui. Isso vai ser 2073... Porra, meu avô em 2020, ele estava andando de bicicleta. Imagina se você conseguisse ver o seu avô em 1920, fazendo um negócio, fechando uma parceria, comprando uma casa, pintando um celeiro, plantando um feijão, fazendo alguma coisa dessa. Muito foda seria. A gente tem uma memória hoje e que, assim, a geração anterior a nossa, os nossos pais, eles conheceram tecnologia. A nossa geração se adaptou à tecnologia. Mas os nossos filhos, eles dominam essa porcaria. E isso faz com que a nossa fase hoje seja muito difícil de ser analisada em termos se é um tempo forte ou um tempo fraco. O que aconteceu, na minha humilde opinião, é que a gente consegue ver quem é forte e quem é fraco. Então não é a época que é isto ou aquilo. Na verdade, todas as épocas são difíceis, porque os desafios eles se apresentam naquele momento. E como diz, né, meu professor de clínica médica, Antônio Carlos Lopes, ele fala, é fácil ser médico do dia seguinte. Quando o paciente está no leito, quando o paciente está todo controlado, medicado, você ser o médico que chega no outro dia e começa a pôr defeito, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Cara, vai lá atendendo pronto-socorro, o cara sofrendo, gritando, berrando, passando mal, ficando tonto, desmaiando, a família desesperada, olhando para você cansado, com sono, sem tomar banho, com fome. Cara, então é fácil a gente avaliar, falar, foram tempos fáceis, foram tempos difíceis. Todo tempo é difícil. A questão é que a gente hoje consegue ver pessoas fortes, a gente consegue ver pessoas fracas, a gente consegue ver pessoas fortes que se portam como pessoas fracas e pessoas fracas que estão tirando daquilo que é a fraqueza delas a força que elas precisam para sobreviver. E o que eu realmente acredito é que a gente tem uma situação onde as pessoas privilegiadas hoje, que ficam inventando o problema, e a gente vê muito isso na mídia. Gente que, né, é o tal do cara que é militante de iPhone. Ele fica fazendo passeata sentado no sofá da casa dele, né, muito confortável, com a comidinha, com não sei o quê. Exato, a gente vê muito dessas figurinhas. Esse cara, ele não consegue trocar um pneu de carro. E, por outro lado, você tem aquele garoto da periferia que não teve incentivo, que não teve ajuda, mas ele tem aquela gana de falar assim, eu vou me suceder. E esse cara, da fraqueza dele, ele vai tirar força, ele vai se superar. Então, o que eu espero é ver isso. E eu acho que isso inevitavelmente acontecer, porque essas pessoas aqui, elas vão perecer, elas vão passar. Hoje, isso daqui não permite que as mentiras sejam eternas. Você mente para muita gente pouco tempo. Você mente para pouca gente muito tempo, mas você não mente para todo mundo o tempo todo. Acabou. Hoje está aqui, está registrado. E de novo a gente volta para a história da memória. Cada vez mais aparente. E a gente vai ficar vendo isso. E você, inevitavelmente, você vai ver pessoas falando